Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui continuando o nosso curso de História da Matemática, História dos nossos números. Se você puder, por favor, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like. E hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento dos sistemas numéricos. Vejam, todo o sistema numérico desenvolvido por todos os povos, inclusive o nosso, ele passa por uma série de processos. E nós vamos compreender esses processos hoje. Basicamente, nós estamos aqui fazendo um exercício de que nós somos membros de tribos primitivas sem contato com um sistema numérico bem estabelecido e bem definido como o que nós usamos hoje. Então, nós não temos um sistema numérico para expressar as quantidades. O que fazer, então? Nós já entendemos que contar é uma necessidade humana. A gente conta por necessidades práticas. E a gente precisa transmitir a informação. Os números, eles são informação. A gente registra os números para comunicá-los a alguém. Então, digamos que nós somos membros de tribos primitivas e vimos um movimento de outra tribo próxima à nossa. E você foi lá, sobe no alto de uma árvore e consegue observá-los. E você vê que, por exemplo, são 20 pessoas que estão ali próximas à sua vila, por assim dizer. Como é que você, numa situação onde não existem números, como é que você transmite a informação de que são 20, não são 19, não são 21, não são 30, não são 40, são 20? Uma primeira ideia seria, por exemplo, você fazer uma correspondência 1 a 1. Então você vai pegar 20 pedras, você vai olhar e, para cada uma pessoa que você viu, você reserva uma pedra e depois você chega na sua tribo, põe as pedras em algum lugar que as pessoas vejam e diga, olha, são tantas pessoas quanto são essas pedras. Essa é uma forma interessante, uma forma prática, inclusive, uma forma que foi feita, e isso geralmente faz com que os historiadores coloquem as pedras como o primeiro manipulativo da história. Muito bem, agora, existe uma outra forma que o homem desenvolveu e que existiu, que foi a seguinte: você consegue fazer um registro, seja em osso, ou seja, de alguma outra maneira, de traços verticais que correspondam àquela quantidade. Então, o primeiro sistema numérico mais primitivo que existe é o de traços verticais. Então, a gente pode, por exemplo, representar uma quantidade como 7. 3, 4, 5, 6, 7. Essa representação primitiva, antiga, ela não é errada, não tem nada de errado aqui. Inclusive, reparem, se eu estou tratando de quantidades pequenas, como, por exemplo, 3, eu escrevo aqui 3, e do outro lado eu tenho a nossa representação. Veja, não há nada de errado nisso. Eu, inclusive, acho que essa representação, para o 3, é mais interessante do que essa. É visual, é simples. Veja, por que nós damos esse salto, então? Por que nós não escrevemos 3 assim e escrevemos assim? Porque esse sistema, que é o primeiro sistema de representação das quantidades, ele é limitado. Ok? Esse primeiro sistema, ele pode ser marcado, a gente pode estabelecer essas fases do desenvolvimento de um sistema numérico. Ela pode ser caracterizada como uma tentativa de organização por repetição. A gente repete símbolos e dessa forma, o que a gente faz? A gente organiza um sistema numérico. Então, pela organização de símbolos repetidos, a gente tem aqui um primeiro sistema numérico, onde ainda os números escritos, os símbolos numéricos não existiam. Como eu disse para vocês, não há nada de errado com isso. A representação de pequenos números é simples, é visual. Qual o problema dessa representação, então? Por que a gente não está até hoje com ela, por assim dizer? Porque ela é limitada. Vejam que aqui eu tenho representado o 7. Se eu quisesse expressar uma outra quantidade, como por exemplo, aqui eu tenho 8. Vejam que o 7 e o 8 eles são parecidos. A gente até confunde o 7 com o 8 aqui nessa representação. De tal forma que essa representação funciona, mas ela é limitada, ela é pouco visual. Se eu apresento essas duas quantidades para alguém, nesse sistema, ele precisa, contar para ver qual delas é maior. Apenas bater o olho não resolve. Então, conforme a nossa tribo, nós somos membros de tribos primitivas, a gente cresce, a gente se expande, nascem mais crianças, etc., esse sistema ele deixa de ser prático. Se ele deixa de ser prático, o que nós fazemos? Nós vamos melhorar esse sistema. Qual a primeira melhoria de todo o sistema numérico?
é a melhoria do agrupamento. Então a gente vai ter aqui, olha, vamos colocar assim, um agrupamento. Então, fazer esses riscos, ele pode se tornar muito cansativo e pouco prático também. Então o que a gente faz? A gente cria um problema, a gente cria uma solução para esse problema. Qual o problema? É o problema da percepção. O sistema numérico ele sempre tem que ser bem perceptível. A gente tem que bater o olho e saber de pronto qual é aquela quantidade. E esse sistema não favorece isso. Então a gente cria grupos. Então, em vez de a gente representar simplesmente com riscos contínuos, a gente cria um grupo de 5. Então agora nós temos aqui uma representação para o 7 e nós temos aqui uma representação para o 8. E a comparação agora não é mais simplesmente em traços verticais. A comparação agora é em 2 níveis. Eu primeiro comparo os 5. Olha, aqui tem 5, aqui tem 5. Ótimo. Então agora eu vou comparar as unidades soltas. Espera aí, aqui tem 3, aqui tem 2. Então esse daqui é maior. Isso daqui é um avanço. Isso daqui facilita a nossa vida, facilita a percepção numérica. O drama todo aqui é o problema da percepção. Mas ainda é um sistema limitado. Você percebe por quê? Porque conforme crescem as quantidades, fica difícil da gente escrever muitas vezes o 5. Faz esse símbolo para o 5, se você tem que escrever, por exemplo, 50, 100, fica até cansativo você fazer tantos registros de grupos. Então, muito bem, a gente tinha um primeiro sistema que nos atendia. O segundo, vejam que até hoje existem pessoas que vão marcando pontos em jogo, etc. E quando chega a 5, ela marca o 5 assim, então não é nada de errado com isso. É uma representação interessante, mas ela é limitada. Uma vez que nossa tribo cresceu, a gente precisa melhorar isso. A gente precisa escrever com mais facilidade, com menor tempo também. Vejam que aqui nós temos um problema cansativo, né? Você cansa de tanto fazer 5. Então o que a gente faz? A gente faz uma nova melhoria. Que melhoria é essa? Essa é a terceira característica dos sistemas numéricos. A gente abrevia. O que é abreviar? Em vez de a gente escrever o 5 assim, que é cansativo, lento, a gente troca por um traço horizontal. Então agora eu posso representar o 20 com 4 traços horizontais. Veja como eu ganhei tempo. Eu não preciso mais fazer essa representação. Eu simplesmente traço algumas linhas horizontais. Só que isso ainda não está legal. Eu posso organizar melhor e, por exemplo, escrever o 20 assim. E aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho 21. Aqui eu tenho 22. Aqui eu tenho 23 e assim por diante. Então vejam quanto a gente ganhou. Desse primeiro sistema numérico, criamos um grupo e agora abreviamos. Então estamos ganhando agilidade. E está surgindo o que aqui? Um sistema numérico interessante. Um sistema numérico que existiu, inclusive. Ok? Mas existe algo a ser feito ainda, que todos os sistemas numéricos utilizaram, que é o que faz a gente ganhar mais velocidade ainda. Então, conforme a gente ganha prática com isso, surge a quarta ideia para a gente melhorar o nosso sistema numérico. Essa é a ideia de fazer o quê? Grupos de grupos. Então vejam, se eu tiver que representar no estágio 3 números grandes como 100, 200, 300, ainda vou ter um monte de riscos e ainda vai ser cansativo escrever. E pouco visual, por assim dizer. Então o que eu faço? Eu posso criar uma nova representação, um novo grupo de grupos. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar o 20, que são 4 traços horizontais, eu vou representá-lo como um quadrado. Então agora eu tenho um novo símbolo que representa um grupo de grupos, um grupo de 5. Isso daqui é 20. Então agora eu tenho aqui o meu 23. Isso daqui é visual. Se eu quiser, por exemplo, representar o 27, vejam só, eu posso traçar o 20, 5 e 7. Então, vejam a diferença de você representar 27 com esse sistema final para esse sistema onde seria um monte de riscos, ou esse daqui onde você tem que escrever muito, ou esse daqui onde você teria vários apenas traços. Aqui a gente diferencia com maior facilidade a quantidade, ok? Então guardem
essas 4 etapas de desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas numéricos. Primeiro, a gente organiza a coisa. Depois, a gente começa a criar grupos. Depois, a gente começa a abreviar para facilitar a nossa vida e facilitar a escrita. E por último, a gente começa a criar grupos de grupos para diferenciar os símbolos e para facilitar a percepção numérica, porque o problema todo de representar quantidades é o problema da percepção. O homem ele sempre buscou isso. O que a gente busca num sistema numérico? A gente busca um sistema numérico confiável, onde eu bata o olho e veja que é 101 e não 110, por exemplo. Que eu bata o olho e já perceba aquela quantidade. A gente busca um sistema confiável e visual, ok? E a partir disso, a gente vai entender como o nosso sistema numérico ele se comunica com isso daqui. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima.